Minhas amigas, meus amigos, internautas, seguidores, tudo bem? 3 dedos de prosas. Jornalismo com ética, imparcialidade e também, claro, muita responsabilidade. Tudo que acontece no noticiário geral, através de análises e nossos comentários exclusivos. Compartilhem, curtam, comentem, dê o ok, de positivo se gostarem. Façam parte do melhor do jornalismo de internet em nível local e regional. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. Perguntaram para mim: Ionélio, já que você parece não gostar do Brasil, por que você não volta para o país árabe de origem de seus pais? Eu disse que muito mais do que essa pergunta, que para mim questiona, eu digo que amo o Brasil, sou baiano, nascido em Guaratinga, extremo sul da Bahia, criado em Itabuna, no sul da Bahia, sou nordestino, apenas tenho tristeza com o que fazem com o nosso Brasil. Somos uma grande nação, boicotada pela síndrome do cachorro vira-lata, com grande complexo de inferioridade em relação às outras nações. O vira-lata é uma expressão popular brasileira que descreve um sentimento de inferioridade em relação a outras culturas ou países especialmente desenvolvidos, levando para a subestimação da própria cultura e também resultados. E relacionei para esse meu amigo inculto o que isso significa. Preste atenção para saber se eu tenho razão ou não. O Brasil, gente, é o maior produtor de nióbio do planeta. Com folga, respondemos por cerca de 90% da produção global de um dos maiores minerais do mundo. E é o 3º maior produtor de grafeno também. 7º de urânio, 7º de petróleo. Isso porque nunca sabemos, de fato, o que está debaixo do solo da Amazônia. Só as ONGs sabem. Tem a maior reserva de água doce do mundo. Temos o 2º maior rebanho bovino do planeta. Não temos terremotos severos. Não temos tsunamis. Não temos vizinhos armados com arsenal atômico ou nuclear. Não temos desertos. Então era para sermos fácil, uma das 5 melhores economias do planeta, com IDH acima do Chile, que é de 0,878 de índice de desenvolvimento humano do planeta. Mas temos uma das piores educações do mundo, uma moeda fraca, índices de violência que colocam áreas de guerra no bolso. Acabamos de chegar no topo entre os países que mais traficam drogas na mídia global, superando até a Colômbia, com mais pessoas também dependentes do governo do que gerando riqueza. E agora, para piorar, estamos em fase final da implantação de uma ditadura com todo tipo de controle totalitário que já existe em países que assim conhecemos: China, Coreia do Norte, Cuba, Nicarágua, Venezuela, tristes exemplos. Nosso judiciário é muito mais caro e gasta mais que reis, rainhas e principados globais, os políticos mais caros também do mundo. Se Deus não fazer uma intervenção, porque eu mesmo não acredito nos homens, e principalmente no brasileiro médio, extraordinário, mas ignorante. E então isso aqui vai virar um inferno, porque não existe um país capaz de fornecer a uma ditadura as instruções para que ela fique imbatível com o Brasil. Supera todas as demais ditaduras pela riqueza que temos. Então esse país é a joia da coroa que uma elite satânica globalista quer usar e já está usando. Que o Deus de Israel tenha misericórdia desta nação. Porque existe uma ligação histórica e crucial entre nós e a Terra Santa, Jerusalém, que ninguém conseguirá apagar.
Lembrem, lá na Bíblia nós temos Jerusalém, aliás, Nova Canaã, a terra prometida é o Brasil. Aí eu disse com todo o gás que contém na força das palavras. O brasileiro precisa se curar do complexo do cão vira-lata e transformar esse Brasil. Como fazer isso? Resignar-se, repudiar, ter atitudes. Como? Tornar-se um cidadão que ama seu país e cuide dele, através de critérios na escolha dos políticos eleitos que nos representam. Que exija respeito e, acima de tudo, que seja ético judicialmente e tenha posturas em suas ações com a obrigação de uso da justiça e do mandato com transparência. Tenho ou não razão? E para provar isso, vamos agora à prosa de número 2, falando o seguinte: o sentimento de pessimismo em relação ao Brasil entre os entrevistados é de 50% na pesquisa atual, enquanto os que se disseram otimistas com o país são 31%. Ou seja, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo pesquisa Datafolha, divulgada na sexta-feira 13, a pesquisa aponta que o orgulho de ser brasileiro caiu para 74%, enquanto a vergonha de ter nacionalidade brasileira subiu para 24%. Segundo o levantamento, em 2023, 83% afirmaram ter mais orgulho, enquanto 16% afirmaram ter mais vergonha. O levantamento aponta que a baixa histórica do orgulho de ser brasileiro foi em 2017, quando 50% afirmaram ter mais orgulho do que vergonha da nacionalidade, enquanto 47% afirmaram ter mais vergonha do que orgulho. O pico de orgulho foi registrado em 2010. Neste ano, 89% declararam ter mais orgulho do que vergonha de ser brasileiro e 9% afirmaram ter mais vergonha do que orgulho. Então, tenho ou não razão? Vamos agora à prosa de número 3. Depois de muitas atrações musicais, com shows inesquecíveis do cantor arrochista, ou seja, de Arrocha, Pablo, e o ótimo ritmo universitário de Zé Vaqueiro, e a sensacional apresentação do cantor Eduardo Costa, hoje, quinta-feira, feriado de Corpus Christi, é a vez do ótimo Leonardo, um dos superstars da música sertaneja. O evento desta noite acontecerá no Arraiá da Rua do Areião, comunidade que apresenta um ar bucólico, tipo uma área urbana, como se estivesse em um clima de ambiente de zona rural. Falando no show de Eduardo Costa, testemunhei que foi o segundo das maiores atrações da Rua do Areião, desde que os festejos juninos foram oficializados naquela comunidade. A primeira foi até hoje a dupla insuperável Chico Rei e Paraná. Não com em público, é verdade, mas em aprovação do gosto popular. Eduardo Costa foi o segundo e vamos aguardar agora o show de hoje com Leonardo. Olha, Eduardo Costa foi sensacional, carismático, afinado, voz de palco fidedigno ao de estúdios, e o ápice maior deste momento foi uma introdução de uma ópera que o cantor nos brindou com a revelação de um tenor até que a gente nunca viu, nunca havia sido citado em sua biografia de gravações. A ópera é um gênero artístico teatral que consiste em um drama encenado acompanhado de música. Muita gente não entendeu, mas eu estava lá para comprovar isso. Mas o que o artista, na verdade, estava fazendo era um gesto ritual de agradecimento por estar se recuperando de uma doença que quase o matou pelo uso de vitaminas excessivas, pelo uso excessivo de vitaminas para aumentar a compleição física, o seu corpo físico. Mas foi inesquecível. Se gostaram da live, dê um ok de positivo, curtam, comentem e compartilhem. Se não são inscritos, se inscrevam.
Acesse o sininho para novas lives. Um abraço.